Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Segunda-feira. Ler com oração 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, que diz: A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser fiel à comissão. Graças ao Senhor, iniciamos mais uma semana do Alimento Diário, cujo título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Paulo é o autor das epístolas a Timóteo, um jovem e fiel cooperador totalmente alinhado com o ministério do apóstolo, o que permitiu que ele fosse grandemente usado por Deus. Timóteo era parceiro de Paulo na obra do Senhor e permaneceu com ele durante o seu primeiro aprisionamento a fim de lhe ser útil. Considerando esses exemplos, sejamos aqueles que cooperam com o Espírito para concluir o plano de Deus na terra. Embora sejamos limitados, o Espírito nos capacita a cumprir essa missão. Portanto, aceitemos a convocação do Senhor para lutar a seu lado, como noiva e guerreira, a fim de colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Nossa intenção não é apenas fazer um mero estudo das cartas de Paulo a Timóteo. Pelo contrário, desejamos receber revelação a respeito do propósito de Deus por meio dessas epístolas. Sabemos que Deus tem um plano. Contudo, para executá-lo na terra, ele precisa de servos que estejam alinhados à sua vontade. O Pai está pronto para realizar seu propósito, mas ele não o fará se a igreja não se apresentar para realizá-lo. Isso demonstra o privilégio da igreja de participar do processo de execução da vontade de Deus na terra. Para cumprir o plano de Deus é necessário ser simples e puro de coração. O início da história do povo de Israel foi muito simples. Deus deu a lei para que a vida dos israelitas servisse de testemunho de quem ele era e como agia na terra. Todavia, ao longo dos séculos, a lei se tornou a religião judaica com ritos e tradições. A simplicidade se perdeu. Vemos a situação se repetindo na era da igreja primitiva. Deus chamou um pequeno grupo de apóstolos e 120 galileus que, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, ficaram aguardando em Jerusalém que o Pai derramasse seu Espírito. Após esse acontecimento, os 12 apóstolos passaram a pregar o Evangelho com toda pureza e multidões foram salvas. Contudo, já no final do primeiro século, a degradação entrou na igreja através de disputas religiosas, filosofias e teologia, surgindo o sistema religioso no meio cristão, o que persiste nos dias atuais. Nós, porém, não estamos aqui para viver uma religião. Por isso, não tencionamos fazer um estudo teológico das epístolas de 1 e 2 Timóteo, apresentando muitas doutrinas. Nosso desejo é voltar à pureza do Evangelho de Cristo. Portanto, peça ao Senhor a graça de sair de toda a atmosfera religiosa, teológica, doutrinária, para que você entre em seu coração e conheça sua vontade. Dessa maneira, você será um canal adequado para Deus agir na terra, principalmente nesses tempos finais. As epístolas de 1 e 2 Timóteo registram que Deus providenciou para Paulo um cooperador muito precioso. O jovem Timóteo era íntimo do apóstolo e totalmente alinhado com seu ministério. Por isso Deus pôde usá-lo grandemente. Embora fosse muito novo, Timóteo aprendeu com o apóstolo, por meio das dificuldades da obra, a suportar os sofrimentos e não perder o foco da vontade de Deus.
Ambos eram cúmplices na obra do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, atualmente temos vários jovens cooperadores, também cúmplices no cumprimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo é o autor das 2 cartas a Timóteo. A primeira delas foi escrita por volta do ano 65 d.C., após seu primeiro aprisionamento. O livro de Atos nos mostra que Paulo quase foi morto em Jerusalém, em razão da acusação dos judeus. Porém, o comandante Lísias interferiu e salvou sua vida, conduzindo-o em segurança a Cesareia, onde o apóstolo ficou preso por 2 anos. Antes disso, os judeus que haviam jurado matá-lo pediram que ele retornasse a Jerusalém para ser julgado. Entretanto, tudo não passava de um plano para tirar a vida do apóstolo. Sabendo disso, Paulo apelou a César e foi levado a Roma, onde foi preso pela primeira vez em razão da acusação dos judeus. Mesmo naquela situação, ele tinha alguns privilégios, como alugar uma casa com a liberdade de receber os cooperadores e outras pessoas para as quais pregava o Evangelho. Muitos foram salvos. Integrantes da guarda pretoriana e Onésimo, um escravo foragido, que posteriormente se tornaria um cooperador importante na obra do Senhor. Isso revela que o apóstolo Paulo era um evangelista fiel à sua missão em qualquer circunstância, oportuna ou não. Assim como Paulo, podemos aproveitar todas as ocasiões para pregar o Evangelho. O apóstolo também aproveitou o período de seu aprisionamento para escrever 4 maravilhosas cartas: Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemon. As 3 últimas, ele as escreveu juntamente com seu jovem cooperador Timóteo, que permaneceu à disposição do apóstolo durante todo aquele tempo, ou seja, 2 anos. No ano 64 d.C., Paulo foi solto temporariamente, pois a pressão dos judeus em Roma havia cessado, e o processo foi suspenso até que alguém lhe desse novo andamento. Isso nos mostra que as situações adversas não podem ser obstáculos para fazer a vontade do Senhor. Talvez as tribulações pelas quais passamos façam-nos sentir aprisionados. Contudo, ainda assim, podemos orar ao Senhor para que Ele nos mostre como fazer sua vontade naquela circunstância. Mesmo sob pressão, podemos ser fiéis à nossa comissão. A soltura não foi nenhuma surpresa para o apóstolo, que já esperava ser liberado. O livro de Filipenses nos mostra que ele predisse que sairia e encontraria os irmãos. Em Filemon também vemos sua expectativa da saída da prisão. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Filemon 22. Após sair da prisão, Paulo visitou Éfeso. Deixando Timóteo ali, partiu para Macedônia, onde escreveu sua primeira carta a Timóteo. Pergunta de hoje: durante o aprisionamento, qual foi a conduta de Paulo? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu